Teorema de Pitágoras, matéria do 9º ano, talvez seja o teorema matemático mais conhecido, né? É um teorema, é uma ferramenta matemática muito útil, né? Para a gente resolver alguns exercícios, algumas questões especialmente de triângulos retângulos, né? O teorema de Pitágoras só pode ser aplicado aos triângulos retângulos, né? Nós temos aí nos triângulos retângulos, quaisquer que sejam eles, a primeira característica é ter um ângulo de 90 graus, né? Bem, o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus, no caso aí do desenho que o professor fez, é o lado azul, nós vamos chamar de hipotenusa, né? Esses nomes são muito importantes porque daqui a alguns dias nós vamos trabalhar a trigonometria nos triângulos, retângulos, né? Seno, cosseno, tangente. Então nós vamos precisar lembrar desses nomes, localizar esses nomes no triângulo para que a gente consiga resolver algumas questões. Os lados que formam o ângulo de 90 graus, são os chamados catetos. O professor Daniel colocou o cateto 1 aí de vermelho e o cateto 2 de preto, né? Então, os lados no triângulo retângulo, eles têm um nome especial, hipotenusa, que é sempre o maior lado do triângulo retângulo, porque está oposto ao ângulo reto, que vai ser o maior ângulo dentro do triângulo retângulo, e os dois catetos. Bem, qual é o enunciado do teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. É importante lembrar que algumas vezes nós vamos calcular a hipotenusa, nós vamos calcular o valor da hipotenusa. Em outros exercícios, eles vão dar, o exercício vai dar o valor da hipotenusa e vai pedir o valor de um dos catetos, né? E aí temos as particularidades que temos que relembrar aí das raízes, né? Porque como tem aí o elevado ao quadrado, a gente vai trabalhar muito as raízes, os quadrados perfeitos, né? Os quadrados perfeitos. Quais são os quadrados perfeitos mesmo? 1, 4, 9, 25, né? Quadrado perfeito é um conceito que a gente vai usar aí muito juntamente com o teorema de Pitágoras. Bem, o primeiro exemplo, né? Um exemplo aí que o professor Daniel já colocou para nós. Temos um prédio de 18 andares e a 24 metros desse prédio será fixado um fio e esse fio será ligado no topo do prédio. Então, está querendo saber o comprimento do fio. Olha, o prédio tem 18 metros de altura. O ponto de fixação do fio no chão ficará a 24 metros da base do prédio. E aí, do ponto de fixação até o topo do prédio, está querendo saber essa distância, está querendo saber quantos metros de fio eu vou precisar, né?
Bem, o que a gente tem que ter em mente? Que o encontro do prédio com o chão forma o ângulo de 90 graus, né? Nós temos aí o ângulo de 90 graus. A altura do prédio, 18 metros, ela está oposta ao ângulo de 90? Não, então ela é um dos catetos. A distância do ponto de fixação até a base do prédio está oposta ao ângulo de 90? Não, então também é o outro cateto. Ou seja, o fio é que está oposto ao ângulo de 90 graus, então ele é que é a nossa hipotenusa, né? Ele é que é a nossa hipotenusa. Bem, como é que é mesmo o teorema de Pitágoras? Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Hipotenusa ao quadrado igual ao cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. O professor Daniel chamou aí o fio de F, então ficou F ao quadrado. O cateto 1, o professor está usando a altura do prédio, 18 ao quadrado, mais o cateto 2, o professor Daniel está usando a distância da base do prédio até o ponto de fixação do fio, 24. Então, 24 ao quadrado. 18 ao quadrado, 324. 24 ao quadrado, 576. Então, aí nós estamos trabalhando os quadrados perfeitos, né? Nós estamos trabalhando raízes quadradas também, né? Bem, se eu somar 324 com 576, eu fico que o fio ao quadrado... desculpa. Que F ao quadrado é 900. Bem, o professor Daniel resolveu aí de uma forma que quando eu tenho alguma coisa elevada ao quadrado, basta que eu extraia a raiz dessa coisa para encontrá-la. Então, o professor Daniel ele colocou o radical no primeiro membro, em F2, e colocou o radical no segundo membro, que é 900. E aí, o índice quadrado do radical com o expoente 2 do F, a gente corta e sobra só o F, né? E aí, qual é o número que multiplicado por ele mesmo que dá 900? 30. 30 vezes 30 dá 900. Então, qual é o comprimento do fio? O fio terá 30 metros de comprimento. Muito bem, espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam de, sempre que tiver dúvida, entrar no site, olhar a aula de novo, pode mandar pergunta para o professor no e-mail, pode mandar pergunta para o professor no Instagram, pode mandar dúvida para o professor pelo WhatsApp, né? Tem muitos que tem o WhatsApp do professor, não tem problema, ok? Próximas aulas, nós nos encontramos para a correção de mais exercícios. Valeu, até a próxima!